Olá, eu sou o pastor Eliezer Álvares. Estamos continuando com as nossas gravações sobre mensagens de fé e esperança. Cada manhã estamos compartilhando com vocês versinhos da Bíblia e algumas reflexões que possa ajudar-nos na nossa caminhada. Hoje nós vamos ler o que está em Lucas 21, 12 e 13. Eu leio o seguinte: Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Jesus já havia profetizado aos discípulos que haveria intolerância em relação à pregação do Evangelho. Em uma corte eclesiástica do século XVI, em Londres, o bispo Bonner interrogou um jovem chamado Thomas Hawkers, que fora condenado como herege. Você crê, perguntou o bispo, que no santo altar do sacramento está o próprio sangue de Cristo? E Hawkins respondeu: Eu creio no que Cristo ensinou. A resposta não satisfez ao bispo. E ele então perguntou de novo, né? O que você entende por tomai, isto é o meu corpo? Hawkers admitiu que discordava da doutrina da transubstanciação, ensinada pela Igreja, segundo a qual o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. E ele falou, respondendo o seguinte: olha, nenhum apóstolo jamais ensinara tal coisa, e que o pão e o vinho não fermentado simbolizavam, respectivamente, o corpo e o sangue de Cristo. E isso enfureceu o bispo. O bispo disse assim: então você aceita somente o que a Bíblia ensina? E essa era exatamente a posição de Thomas Hawkers. E aí o bispo disse: mas não é suficiente para a vossa salvação. E Bonner então replicou: você vai ser condenado à morte. E foi mesmo, queridos. Sua crença nas escrituras, aquele jovem, né, Thomas Hawkers, era muito sólida. E ele não iria se retratar ou deixar de crer nas escrituras como sólida verdade. E ele aceitar o conselho sábio, né? Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, queridos, as Escrituras nos conclamam agora, em pleno século XXI, a lealdade, né? A verdade apela para que a sigamos. Ela pode não ser levada a sério, né? Mas é imutável. Pode ser negligenciada, mas não ignorada para sempre. Pode ser rejeitada, mas no fim vai julgar-nos. O único caminho seguro para nós, né, é crermos nela e aceitá-la e segui-la. Lembrando que Martinho Lutero, né, reformador do século XVI, cria na consubstanciação, ou seja, Jesus Cristo está com a substância, o pão e o vinho, o suco de uva sem fermento.
mas ele não cria na transubstanciação. E aí então houve aquela separação, né? Martinho Lutero teve que deixar de ser um padre da Ordem de Santo Agostinho. E aí então surge o movimento protestante, né? Os luteranos. Ele colocou 95 teses, né, sobre a salvação na abadia abadia na Alemanha, né? E Erfurt, se não me engano. E aí então ele teve que renunciar ao sacerdócio católico. Sejamos leais, queridos. Somos chamados a sermos leais. Crer direito, né? Então diz aqui o cântico. Não sei por que Deus